O episódio começa em uma floresta. E na floresta tinha uma caverna. E dentro da caverna tinha um caba, que estava vendo uma luz que estava brilhando em sua frente. E da luz saiu uma bela garota que pede ele em casamento. Mas é claro que isso tem que ter uma explicação, meu chapa. Olá, bom dia pra você que está me assistindo. Bom, só passei aqui pra avisar que esse vai ser o primeiro episódio do anime. Beleza? E aproveita pra colocar algum anime que você gosta aí nos comentários, pra eu trazer nos próximos vídeos. Bom, antes de tudo aquilo acontecer, era apenas mais um dia qualquer na vida desse carinha que estava jogado no chão, quando do nada a diretoria mandou um aviso para todo mundo, dizendo que eles serão teleportados para um mundo diferente. E assim todo mundo já foi, exceto o carinha, porque era fraco, mas o cara decidiu fazer a boa, em dar um poder especial para ele, e assim ele conseguiu ir. E logo depois ele já apareceu com bastante fome. Sorte que ele achou uma fruta esquisita no chão. Essa é uma fruta da evolução. E sem pensar o que era ele comeu, sem pensar duas vezes. E assim que comeu, ele ouviu uma voz, avisando que os poderes da fruta serão ativados. E ele apenas ignora. E segue em frente. Daí ele encontrou um arbusto. E do outro lado ele viu alguns macacos pulando. E decidiu medir o nível de poder deles. E ele se surpreende ao ver que o nível de poder deles são de 120. Diferente dele que é apenas de 1. Daí os macacos meteram o pé. E ele aproveitou a hora pra rapar tudo. Enquanto isso, parte pros colegas dele. Alguns notaram que o carinha foi teleportado para outro lugar diferente. Daí parte para ele de novo, analisando se dá pra saborear esse cogumelo estranho. Mas era desconhecido. Mas ele comeu mesmo assim, e cai duro no chão. Então ele decide que antes dele bater o motor, ele vai comer mais uma fruta da evolução. E já ficou ótimo. Sorte que sobrou mais uma. Mas daí um macaco apareceu para descer a madeira nele. E ele ficou ferido, e tomou uma poção de cura que pegou deles também. Mas não serviu muito, porque o macaco deitou ele de novo. E quando chega a hora de militar, ele liberou um mau cheiro, fazendo o macaco cair duro no chão. E ganha várias coisas por essa conquista. E começou a ouvir aquela voz mais de novo. Iniciando o processo de evolução. E depois da evolução, podemos notar que o carinha emagreceu bastante. E agora só restam mais 9 evoluções para ele. Porém seu nível ainda é 1. E depois de um tempo, ele aprendeu bastante coisas com os macacos. E agora chegou a vez de enfrentar um lobo, que por sorte conseguiu vencê-lo. E chegou a hora de lutear seus itens. E começou o processo de evolução mais uma vez. E depois de evoluir, lhe resta apenas uma última evolução. Daí do nada apareceram muitos macacos. Mas dessa vez eles chamaram o gorila-chefe para desafiá-lo. Ele tenta recusar, porém isso não estava no cardápio. Então ele não teve escolha, e decidiu medir seu nível de poder. E logo se assusta, porque o nível do gorila é mais de 700. Então começa o combate. O gorila já manda um ataque, mas por sorte o carinha conseguiu desviar, e o gorila ficou feliz por isso. Daí o carinha mandou um de seus chutes guilhotina. Porém o gorila desviou, e já mandou um socão que o deixou só o bagaço. Daí o gorila se apresenta. Então mano, não é um gorila, e sim uma gorila chamada Saria. Mas ele não quis nenhum papo com ela, e já mandou mais um de seus ataques. Porém ela desviou de novo, e preparou um salto, que depois de cair, ele ficou surpreso ao ver que ela não sofreu nada. Então ele já pegou a adaga dele, e decide apelar para seus ataques de água mais forte. Mas não funcionou muito, porque ele errou e acabou acertando ele mesmo. E assim ele foi tomando mais dano, e fala que só tem mais uma carta na manga, que é o seu mau cheiro. Mas infelizmente não funcionou também. Então ela fala que quer casar com ele, e leva ele-se embora. E assim que chegam na casa dela, ela preparou comida. E ele fala que seria uma boa ideia se ela deixasse ele ir-se embora. Mas isso não está no roteiro. Ela não quer saber de nada. Ela só queria casar com ele para serem felizes para sempre. Então ele já mandou o papo, dizendo que ele é um ser humano, e já ela é uma gorila, e não podem ficar juntos. Porém ela diz que não é apenas uma gorila qualquer, porque ela é a Saria. E ele fica pistola com esse papo, e provou a comida, que estava simplesmente deliciosa, e ficou espantado. Daí ela fala que viu que as roupas dele estavam rasgadas, e decidiu fazer roupas novas para ele. E enquanto ela lavava os pratos, ele fica pensando uma forma de fugir desse lugar, e já tem um lugar em mente, um lugar que até os macacos desconhecem. Daí ela aparece, e já perguntou se ele estava pensando nela, e ele aproveitou para perguntar como é que ela sabe falar. E isso é simples. Ela conta que foi por causa de uns livros que encontrou em uma caverna. Ela leu um livro e aprendeu como falar. Daí ele leu o livro, e percebeu que tem várias coisas úteis para as tarefas do dia a dia, como secar roupas e limpeza. E só em ler isso ele adquiriu as habilidades que estavam no livro. Depois disso eles foram pescar, e ele aproveita o momento para dar no pé. Só que tinha uma aranha gigante admirando ele, mas por sorte a Saria apareceu para salvá-lo. E isso fez ele abrir os olhos.
e finalmente percebeu que ela se importa de verdade com ele. Daí parte para um esqueleto revoltado com a vida, falando que perdeu a fé na humanidade, esperando alguém aparecer para lhe salvar. Enquanto isso, a Saria fala que hoje é dia de explorar com os macacos inteligentes, para procurar frutas da evolução, e perguntou se ele conhece essa fruta. Ele diz que não, então ela começa a explicar para ele. A fruta da evolução é uma fruta incrível, capaz de fazer o indivíduo que comer ascender ao topo de sua espécie. Portanto, é importante ter muito cuidado para não comer 11 delas, porque a pessoa morre, e ele já começa a soar frio, porque já engoliu 10 delas. E a Saria revela que já comeu 10 até agora, e agora está juntando as frutas para seu futuro marido. Mas ela está pistola, porque alguém veio e rapou tudo, e o seu objetivo agora é fazer essa pessoa ir de base. E ele decide confessar que foi ele que comeu as frutas, e pediu desculpas. Mas já que foi ele, ela perdoou. Daí ela saiu para caçar, e ele aproveitou o momento para fugir. Então já parte para os colegas dele outra vez, só que dessa vez estão treinando a como usar uma espada. E pelo visto eles não estão gostando do treinamento, e decidem treinar por conta própria. Enquanto isso o carinha já está cantando vitórias por finalmente estar livre. Porém a Saria já apareceu na cola dele, avisando para ele não avançar para essa direção, e ele começa a acelerar, e após entrar numa caverna, ele avista um esqueleto sentado, e já decide medir seu nível de poder, e para surpresa dele, seu nível de poder é de apenas 1, então acha que não é mais necessário se preocupar. Mas foi uma pegadinha dele. E seu nível verdadeiro é de 1500. Daí o esqueleto se aproxima para encaixar a sua espada no bucho dele. Mas a Saria aparece para proteger o carinha do ataque, e caiu em seus braços. E o seu último pedido é ver ele sorrir. E o esqueleto do crime falou que o amor dos dois é uma besteira, e o cara já ficou pistola, e se preparou para enfrentá-lo. Mas o cara era forte, e já o mandou desistir e apenas aceitar seu fim. Mas essa alternativa não estava no cardápio dele, e assim se aproximou usando sua técnica de velocidade, que o deixou perplexo, e finalmente conseguiu derrotá-lo. E após sua derrota, ele agradeceu o carinha por esse feito. E após isso ele foi ver a Saria. A Saria diz que queria muito ser a esposa dele de verdade. E assim que uma lágrima caiu depois do beijo, a Saria começou a brilhar, se transformando em uma bela garota. E sim mano, essa é a Saria, que agora é humana como ele. Ou não. E após ler a história do esqueleto, eles ficam emocionados, e chegou a hora de abrir o baú para pegar o loot, e já pegou uma camisa pra Saria, e ganha várias habilidades, e finalmente começou a sua última evolução, e quando vê, ele ficou diferente. Bom, foi ela que disse, e já apareceu um bode se apresentando, mas ninguém liga. Daí ele deu uns cultivos da fruta da evolução para os dois, um vestido pra Saria, e um capacete pro Akaba, e logo em seguida teleportou os dois para fora da floresta, e decidem seguir em frente. Então é isso pessoal, agradeço muito se gostou do vídeo, Jesus te ama, e até a próxima.